Olá, boa tarde. Eu vim contar para vocês uma história de como nascem as famílias e é uma história também de mulheres. E não é à toa que é a minha história também, né? Estou aqui. Eu vim de uma família de 5 mulheres, né? São 5 mulheres fortes. Até muito pouco tempo eu morava com elas. Era minha avó, minha mãe e somos 3 irmãs. Quando eu era pequena, eu perguntava para minha mãe como é que eu nasci. E ela sempre repetia uma história que ficou muito marcada para mim. Era uma história muito forte, porque ela dizia para mim assim: quando você nasceu, eu quase morri no seu parto. Naquela época, não tinha aparelho de ultrassom, não tinha esses aparelhos que dão para a gente a segurança de que a gente está bem, de que o bebê está bem. E aí, nas vésperas de você nascer, o médico precisou viajar e eu fiquei abandonada. Tive que ir para o plantão e sofri muito. Sofri horas, até que o médico resolveu fazer a minha cesárea, porque eu não tinha passagem. Minha bacia era estreita. Você nasceu roxinha, com unhas grandes. E naquele momento eu imaginava aquela cena. E ela dizia também: eu fui parar no balão de oxigênio. E eu imaginava aquela cena. O que era um balão de oxigênio e a minha imagem de unhas grandes e roxinha. Só depois de muito tempo que eu vim saber que bebês nascem roxos, porque tem pouco oxigênio, eles não precisam, né? E aí eu perguntava para ela: e onde é que estava meu pai? E ela dizia assim: comemorando em algum boteco o seu nascimento. E eu acho que de tanto ouvir aquela história, eu decidi que eu queria uma história diferente. Eu decidi que eu queria fazer uma história que fosse oposta àquela. Mas ela foi meu ponto de partida. E eis que o meu tempo chega. Eu procurava alguém que fosse muito bacana, que pudesse me acompanhar, que fosse parceiro, que fosse sensível. Encontrei, está aqui comigo. A gente conversou muito, como todo mundo, decide engravidar, abre mão do método contraceptivo e só tem certeza que está grávido depois que faz um exame. E aí a gente precisa do exame para comemorar. E assim a gente fez, né? Comemoramos com a família, depois com os amigos, e fizemos tudo durante esse tempo para ter certeza que tudo ia correr bem, né? Me alimentei bem, fiz atividade física, procurei os melhores profissionais que pudessem me dar a segurança. E assim foi. Ia no pré-natal, fazia algumas perguntas, mas é sempre tudo muito rápido, né? Tudo muito protocolar. E ele era muito cuidadoso, querido, né? Mas sempre muito rápido. A sensação que eu tinha é que faltava uma coisa que eu não sabia dizer bem o que era. E aí, com o tempo, uma amiga que tinha feito um curso comigo de formação em terapia familiar me convidou para participar de uma roda. Ela estava chegando em Conquista e ela estava muito entusiasmada porque ela tinha tido uma cesariana. E depois dessa cesariana, ela percebeu que ela queria viver uma experiência de um parto natural. E ela conseguiu o parto natural, veio para a Conquista, e chegando em Conquista, ela falou: eu quero que outras mulheres tenham acesso a isso também. E assim foi. Nós éramos 3 gestantes, uma puérpera, que era ela, uma obstetra e 2 enfermeiras. E o primeiro encontro foi simplesmente sensacional. Foi uma experiência linda, em que ninguém ali era sabido, ninguém tinha conhecimento a mais que ninguém. Mesmo as profissionais que estavam ali, elas estavam no modelo de acolhimento. E acontecia entre a gente algo que a gente chama de ressonância, que é a capacidade de que a minha história seja tocada pela história do outro. E a gente se tocava nas nossas histórias. E era engraçado, porque os medos, as dúvidas, as perguntas eram todas muito parecidas. E eu entendi que o que faltava para mim, faltava também para elas. E ali eu saí daquele espaço com a sensação, né, de que eu queria mais.
E aí marcaram um novo encontro, nós fomos no novo encontro, minha barriga foi crescendo, convidei meu companheiro, ele foi em algumas rodas comigo, mas naquele momento a roda ela tinha muita mulher. Mas ele muito participativo, vamos lá, vamos participar da roda, e fomos. E aí fui vivendo. E, num momento, em uma das rodas, eu me lembrei de uma cena que foi uma cena que me marcou muito. Em um dos cursos que eu fiz durante a minha formação, um curso de teoria do apego, uma mulher entrou no curso com um tecido amarrado nela, com um bebê dentro do tecido. Era um sling. O sling é um tecido de amarração que mulheres africanas utilizam. E ela foi, dentro desse curso, referência e exemplo o tempo inteiro. O professor o tempo inteiro mostrava a ela. No primeiro momento, eu fiquei meio angustiada, que eu pensei, meu Deus, esse bebê vai morrer asfixiado dentro do seio dessa mulher. E aí ela sentou do meu lado e eu ficava toda hora olhando para ver se o bebê estava vivo. E foi muito engraçado, foram uns 3 dias de curso, como eles se comunicavam muito bem naquele processo. Ela estava muito tranquila, porque o bebê estava ali com ela, ela podia carregar para onde fosse. E o bebê estava muito tranquilo, porque ele também estava com ela. E quando ele se angustiava, ela virava um pouquinho o corpo, botava o seio na boca e ele mamava, e ali mesmo ele arrotava, e dormia e acordava, e todo o processo era feito nesse emaranhamento do corpo com o corpo. Foi uma história muito bonita, e quando eu me lembrei e contei na roda, eu tive a curiosidade de voltar e perguntar, onde é que está essa mulher? Deixa eu ver. Aí fui no Facebook de amigos, conhecidos, e consegui achar ela. E aí, tocada pelas histórias das rodas, que me faziam muito sentido, eu fui tocada também pelas imagens do parto dessa mulher. Imagens muito fortes, imagens de família. Ela teve um parto domiciliar, um parto em que a filhinha mais velha dela participou, que a mãe dela participou, que o cachorrinho dela participou, e uma imagem de um afeto que transbordava naquele ambiente familiar. E naquela hora eu pensei, eu quero viver isso. Eu não quero viver outra coisa que não seja isso. E eis que continuei minha jornada, semana após semana, mês após mês, pré-natal, né, consultas. E quando eu fiz 34 semanas, eu voltei para o meu obstetra e disse a ele assim, eu quero ter um parto natural. Eu sei que eu não vou conseguir ter um parto domiciliar aqui em Vitória da Conquista, mas eu quero ter um parto natural. E ele me disse assim, olha para mim. E eu olhei. Ele falou, confia em mim. E aquela frase, ele saiu da mesa, a gente se abraçou, e aquela frase foi extremamente angustiante para mim, porque não era o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que ele dissesse para mim assim, confie em você, confie no seu corpo, confie na sua ancestralidade, confie em todas as outras mulheres que passaram por aqui e que também conseguiram parir. E ele me pediu para eu confiar nele. Foi muito forte para mim. E eu saí de lá, me lembro de ter abraçado Thay e dito a ele, eu não estou segura. Se eu estiver lá, no momento de vulnerabilidade, ele me pedir para eu confiar nele, eu não tenho outra coisa, eu vou ter que confiar. E ele disse para mim, então vamos mudar. Se você não está segura, não é para ser. E a gente bancou, né, nessa cultura que exige um único médico até o final, para que você confie nele, a gente bancou junto, vamos mudar. E eu dei uma desculpa qualquer para ele, e disse que não dava, que eu ia tentar, né, uma outra coisa, e fui para um plano B. Foi um excelente plano B. Eis que o dia chega, 39 semanas e 6 dias. Todas as histórias que eu ouvi durante a roda, porque nós tínhamos um compromisso com a gente. Nós voltávamos para contar como havia acontecido com cada uma de nós. Era um compromisso de compartilhar aquela história. E elas voltavam, e a gente ouvia, e perguntava, e tirava dúvida, e era maravilhoso. E meu dia chegou. Então, cortada por aquelas histórias todas, eu sabia que tinha uma coisa que era diferente e que eu já tinha ouvido naquelas mulheres, né? E juntos a gente viveu nosso trabalho de parto. Foi um trabalho de parto que a gente começou em casa, e num determinado momento foi para o hospital. Eu tive minha doula, uma mulher que estava comigo e que tinha ancestralidade nela por ser mulher, e entendia de fato o que eu precisava.
E a gente viveu essa história juntos, eu, meu companheiro e minha doula. Eu não quis a minha mãe. Eu tinha muito medo dos medos dela. Porque durante esse processo ela dizia para mim assim, mas minha filha, será que você não tem a bacia estreita como eu? E eu tinha estudado tudo sobre bacias estreitas. E entendi que bacia estreita se chama desproporção cefalopélvico e que só pode ser diagnosticado no processo intraparto. E se eu estava ali, eu precisava viver essa experiência para saber se de fato isso ia acontecer ou não. Fui para o meu trabalho de parto, vivi, e a gente tem um momento que a gente chama de hora da covardia. Por volta de 7, 8 centímetros de dilatação, a gente começa a ter medo. Né? E adivinha quem apareceu na minha cabeça? Ela. Minha mãe, os medos dela. Ela não estava lá, mas os medos estavam em mim. As histórias nos recordam. E eu fui para o trabalho de parto e tudo caminhou bem, até que, no finalzinho, eu pedi uma analgesia. O médico que fez minha analgesia fez uma analgesia muito dura, muito comprida. Eles não têm costume de fazer analgesia para parto natural. E eu perdi os movimentos da perna, tive que ficar deitada. E aí, no expulsivo, já no finalzinho, minha médica me disse, Marcela, eu vou precisar fazer uma intervençãozinha, você vai precisar de um fórceps de alívio. É tranquilo, a gente só vai pegar, mas eu vou precisar de ajuda. E quem entrou no centro cirúrgico? Meu médico, aquele que ficou comigo 34 semanas. E ele entrou num movimento firme, precisava resolver, e ele fez um corte na minha vagina, que se chama episiotomia. Já se sabe que a episiotomia de rotina é chamado de violência obstétrica. E eles não entendem muito isso. Eles também estão presos a um sistema. Eles aprendem assim. E para ele é comum fazer cortes na vagina. Mas no meu corpo não era comum. Né? Eu não estava acostumada, eu não queria aquilo. Mas eu não entendi muito bem. A cena é muita adrenalina, muita emoção, e eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Mas a Meli nasceu bem, veio para o meu colo, né, respirou, mamou na primeira hora, a gente ficou junto. Né, foi bem bacana, assim, esse primeiro momento, apesar de estranho até entender o que tinha acontecido. De lá para cá, a roda mudou muito. Né? Hoje nós não somos uma única roda, nós somos algumas rodas em Vitória da Conquista. Todas elas protagonizadas por mulheres que viveram histórias parecidas com as minhas. Né? Mas a gente tem um objetivo comum, que é o empoderamento feminino e o fortalecimento da ideia de família. As rodas hoje elas são preenchidas de homens. Os homens eles chegam lá meio assustados, mas logo acham seu lugar e entendem que precisa tomar para si também o protagonismo de ser pai. E acham um lugar muito especial. Depois que eu subi para o quarto com a Meli, nós ficamos ali juntas, ela no meu colo, e eu me lembro de ter ficado assim umas 2 horas chorando. Eu olhava para ela e eu chorava muito e pensava como a natureza é forte, né? Como a natureza ela nos conecta. E eu olhava para aquela cena, né, de não a Meli perfeita contando dedinhos, mas eu olhava para ela como uma pessoa, né? Uma pessoa que estava ali e que o meu corpo tinha produzido uma pessoa. E não era só uma pessoa, era mais uma mulher. A Meli é uma mulher, uma nova geração de mulheres da minha família, que me dá raiz, que me conecta com a minha ancestralidade. E eu era mais uma representante, agora adulta, desse feminino. A Meli vai fazer 6 anos em abril, a Roda fez 6 anos em outubro. A Roda hoje, né, como eu disse, é diferente. E o que eu prometi a Meli, quando ela nasceu, é de que eu tentaria, todos os dias da minha vida, fazer com que ela não precisasse sentir medo, que foi o que eu senti, que foi o que minha mãe sentiu, e o que é que a maioria das mulheres sentem quando estão na cena de parto. E por isso, a Roda existe até hoje, porque é a minha resistência. É o lugar que eu ocupo, e é o lugar que todos os dias eu encontro novas histórias e novas mulheres para dizer que é possível e que a gente pode, sim, ter um parto positivo. Olha como é que eu estou. A gente pode, sim, ter experiências bonitas, experiências positivas, experiências que fortaleçam a família.
Obrigada, gente.